Olá, pessoal, vamos retornar então com o nosso Conversando com Marga, falando sobre emoções, e hoje nós vamos falar com nossa grande amiga, colega, Sueli. A Sueli, como denominar a Sueli? A Sueli é tanta coisa, mas a princípio ela é uma voluntária e treinadora do CVV de Itajaí. É uma instituição muito importante, eu tenho muita admiração, e principalmente admiração pelas pessoas que trabalham lá, porque essas pessoas têm que ter uma inteligência emocional muito grande, tem que ter um conhecimento muito grande para poder ajudar outras pessoas. Olá, Sueli, tudo bom? Olá, é um prazer estar aqui, trocando umas ideias com você sobre o nosso trabalho. Muito Agradeço a feliz. oportunidade. Obrigada, muito feliz por você estar aqui, Sueli. Me conta uma coisa assim, o que é o CVV? Como funciona o CVV para quem ainda não entende saber? O CVV é uma instituição sem fins lucrativos, né? Decreto de utilidade pública, que nasceu em 1962, é bem velhinha, né? É uma senhora idosa, que não aceita nenhuma participação política, religiosa, é totalmente isenta, né, de tendências, onde as pessoas são atendidas para conversarem sobre a sua vida, sobre as suas coisas, seus sentimentos, dificuldades, de uma maneira anônima, totalmente sigilosa. Mesmo entre nós voluntários, a gente nunca cita características pessoais quando vai se referir a um atendimento, isso para nós é sagrado, né? E sem julgamento, no conceito de que qualquer pessoa, de qualquer tipo de universo, de qualquer escolha que possa ter feito na vida dela, por mais estranha que seja para conceitos sociais, no CVV ela é tratada com igualdade. Então, não me importa que vida ela vive, mas sim como é que ela está em termos de harmonia em relação à vida que ela vive. Essa instituição nasceu em São Paulo, houve um momento em que ela criou um hospital psiquiátrico em São José dos Campos, se chama Francisca Júlia, ainda existe, embora hoje seja conveniado com o SUS, né? Ela passou por programas infantis. Inicialmente tinha um programa chamado Amigos do ZIP, que hoje faz parte da Associação da Saúde Emocional das Crianças, onde a partir de 6 anos de idade as crianças aprendem a dizer por que eu estou com raiva da minha amiguinha, por que eu belisquei ele, por que eu dei uma mordida nela, né? As crianças desde cedo começam a entender a importância de expressar o que está sentindo, e encontrar uma explicação para aquilo, uma noção do porquê aquilo acontece. Então, tudo que está ao redor do CVV tem essa mesma ótica. Hoje a gente tem CVV Comunidade, que esteve em Brumadinho, por exemplo, né? Até meia-noite, 1h da madrugada, atendendo as pessoas que esperavam os corpos, né? Então, existe um CVV que vai no meio do público. O CVV atende por chat, digitando, para pessoas que se sentem mais protegidas de não usarem a própria voz, porque elas se sentem expostas falando com alguém, têm medo de serem reconhecidas, então elas podem escrever. E ali ela pode dizer qualquer apelido, qualquer coisa, porque não tem como identificar. A gente só pede que identifique sexo e idade, para a gente ter uma estatística de quem procura, né? O que mais? O CVV atende no 188, que foi fornecido pelo Ministério da Saúde, porque nós já trabalhamos para o Ministério da Saúde há décadas. Então, finalmente, eles fizeram alguma coisa, né? Nos concederam uma linha que é gratuita de qualquer tipo de acesso, até de orelhão, né? Ela funciona para possibilitar as pessoas que não precisem ter gastos no seu telefone quando querem fazer esse tipo de desabafo. Né? Com certeza. Também, né? Respondemos e-mails e em momentos de normalidade atendemos pessoalmente aqueles que procuram, mas são raríssimos os que querem ser atendidos pessoalmente. Eles nunca querem se identificar. Esse é o nosso universo. A gente atende atualmente cerca de 4 milhões de pessoas por ano, em 165 postos, né, que também é muito dinâmico, né, está sempre mudando esse número,
e mais ou menos 4.000 voluntários. Tudo no CVV é por conta do CVV, doações, coisas que, né, o próprio voluntário paga uma taxinha por mês para garantir boletins internos e o cafezinho, né? E a Sim. gente vive, né, por conta de quem consegue dar uma força, um troco solidário, né? E assim vamos. Com certeza, não, isso é muito importante. Até que você falou que o do 188, que finalmente foi dado para vocês esse telefone. E realmente, quando uma pessoa chega ao ponto de ligar, provavelmente ele deve estar com algum distúrbio mental, alguma emoção muito forte e tal, que isso venha se refletir até na saúde física, né? Com certeza. Com certeza. E falando nisso, Sueli, vocês percebem, pelo levantamento que vocês fazem, as pessoas que ligam para vocês, geralmente elas estão deprimidas? Olha, cada forma de acesso que nós temos, às vezes tem diferentes públicos, né? Então, eu vou te dar um exemplo do meu acesso, que é via chat, a maioria entre 15 e 29 anos de idade. Essa faixa hoje é conhecida como uma faixa de muito risco, porque é aquela fase em que a pessoa está se construindo ainda, né? Existe uma demanda da sociedade muito grande, né, por padrões pré-estabelecidos, que não é fácil para você de 15 a 29 anos estar correspondendo, né? Então, uma fragilidade muito grande. Nessa faixa, se fala muito em suicídio. As pessoas, às vezes, ligam para nós, né, a maioria das vezes, dizendo, acabou, eu não tenho mais fé na vida, sabe? Eu não acredito, as pessoas parecem que não me enxergam, eu tenho um sentimento profundo de solidão, de não ser compreendido, de sentir que não vale a pena, não estou mais com ânimo de ir para a escola, eu não estou mais com ânimo de ver meus amigos, eu só tenho vontade de dormir, o que eu queria mesmo era sumir, esse sumir é morrer, né? E aí a pessoa fala, mas nem para isso eu tenho tido coragem, sabe? Então o diálogo começa muito assim, e a gente vai detectando que a pessoa está num processo de depressão, né? Ela dá os sintomas. E a gente sabe, quando você tem sono alterado, apetite alterado, essa sensação esvaziada de não ter energia para fazer nada, né? Você lembra que você fazia, mas agora você não tem vontade, né? E às vezes fica na cama o tempo inteiro, às vezes não toma banho, não troca de roupa, né? Não sai para nada, fica naquela penumbra existencial e física. Então a gente consegue perceber que o quadro está depressivo porque a mente já está confusa, porque existe um processo no suicídio, a pessoa começa a entrar numa ambivalência, naqueles famosos pensamentos que ficam agredindo, né? Uhum. Que uma hora ela está pensando, eu podia, quem sabe, fazer tal coisa, outra hora ela diz, não adianta, eu sou um fracassado, nada que eu ponha a mão dá certo, e aquela ambivalência vai, uma hora a mente vai para cá, outra hora vai para lá, vai trazendo um desnorteamento, o foco se perde. E a pessoa vai ficando refém do lado cada vez mais negativo desses pensamentos. E vai adoecendo, porque a gente sabe que a emoção é química. Ela projeta no corpo toda uma alteração, uma descompensação, né, de hormônios, a bagunça neurotransmissores, ela fica meio imprestável, né, para chegar nesse ponto de zeramento tão grande. Então, a gente percebe, a gente não pode, no CVV, indicar caminhos, mas a gente pode dizer, você parece que sente uma dificuldade muito grande de pensar numa possibilidade, né? Já te ocorreu procurar algum tratamento de apoio, né, na psiquiatria, na psicologia? Como é que você sente essa questão? E aí a gente se depara com algumas pessoas que não tiveram a coragem de procurar nada, né? Uhum. Procuraram e ficaram desencantadas com o atendimento recebido, e outras que estão esperando serem atendidos por alguma instituição. Aqueles que podem pagar são poucos, porque são tratamentos caros, né? Sim. Você tem
Fernando, as consultas não são baratas, a gente sabe. Então, tem todo esse contexto, sabe, social em volta disso tudo que comove muito a gente, né? Às vezes a Com gente certeza. tem elementos marcantes, uma criança com 15, 16 anos desistindo, e a gente sente que está desistindo de verdade, porque a gente também aprende a conhecer quando está num dia muito ruim e diz estou depressivo, ou quando está assim se arrastando para tentar encontrar alguma energia, mas não está conseguindo, né? É bem É complicado. bem pesado, meu Deus do céu. Sueli, e assim, com o teu conhecimento, tanto tempo de experiência, o que chega a levar uma pessoa a pensar no suicídio? É uma coisa que tem a mais a ver com alguma disfunção do cérebro, algum problema de neurônios, algum problema nervoso, ou é a vivência, a experiência de vida? São mais problemas existenciais, né, que vão levando a processos de grande ansiedade, atinge pânico, depressão, e aí a pessoa já perdeu o controle, né, da harmonia do físico. E o físico começa a somar nesse contexto todo até que a pessoa fica completamente inapta para uma reação. São casos raros que têm uma bipolaridade, que têm uma depressão crônica, mas muito comuns, abusos infantis, pessoas que cresceram lá no cantinho delas, indo e voltando da escola sozinhas, ninguém para conversar em casa, os pais chegando à noite, sem tempo de um diálogo. Então, crianças que não desenvolveram a habilidade do relacionamento, que quando perde um amiguinho porque mudou de endereço, mudou de escola, é um verdadeiro luto, porque elas não têm a habilidade de fazer novas amizades. Aí elas são vítimas de bullying, são percebidas como aqueles que fraquejam. Então é um contexto muito cruel que vai se desenvolvendo até chegar nesse contexto final dessas pessoas que pensam em morrer. Há todo um caminho, não foi uma coisa... É bem complexo, né? Muito complexo, muito, muito. A gente percebe que os pais, eles não têm a noção das etapas da criança, né? Eles não têm a noção, por exemplo, de uma maternagem que é necessária nos primeiros 2 anos de um bebê, né? Ele e a mãe é um organismo único, então faz muita falta aquela ruptura. Se não houver uma compensação, quando ela chega da escolinha, do berçário no fim do dia, aquela criança vai crescer sem essa maternagem, vai ser uma criança carente, uma criança tímida, uma criança insegura, né? Quando chega a 3, 4 anos, estão numa compensação enorme porque os pais não têm tempo, mas não pode compensar, tem que exigir a disciplina para criar a força da resistência para enfrentar problemas futuramente. Tem todo um contexto aí que, né, o nosso tempo é para a gente aprofundar tudo isso, mas é muita coisa que está por trás. E Sueli, me lembrei de uma coisa, e se alguém quiser se candidatar para trabalhar no CVV, como é que ele pode fazer? A nossa página na internet é cvv.org.br. Ali a pessoa sabe dos cursos que vão ser fornecidos, quando ela tem um e-mail para mandar a sua colocação, gostaria de ser voluntário, por favor me avise quando tiver treinamentos e tal. E aquele e-mail vai para uma central, e vamos dizer que fosse não tempos de pandemia, se aquela pessoa diz que mora em Itajaí, a central vai mandar o e-mail para o nosso posto, né? E assim funciona. Hoje, como nós estamos com os cursos à distância, está havendo inclusive treinamento para fazer tudo EAD, né? A gente já sabe que vai para aquela central que está organizando o EAD e ali mesmo já vai a informação qual é o próximo curso, né? O CVV tem uma coisa muito importante, que ele se atualiza tecnicamente no tempo presente. Então, agora que a pandemia surgiu, nada por acaso, nós tínhamos o curso EAD sendo desenvolvido há 2 anos. Olha só, que Incrível, coincidência, né? Que bom! Então, mas não, é que tá, não é coincidência. O CVV tem uma estrutura assim, é um velhinho moderno, né? Para quem já vive há 60 anos, quase, como uma
instituição que só se amplia, você imagina como é a precisão, né, de quem está lá dentro. E são profissionais de alto nível que se dispõem a auxiliar, agência de propaganda que criou uma imagem, artistas que dão depoimentos e fazem músicas, enfim, tem todo o envolvimento. Assim, é uma sensação maravilhosa trabalhar para uma instituição como essa. Com toda certeza. Sueli, muito obrigada pela tua participação, adorei conversar contigo, tu tem muito conhecimento e me esclareceu a mim, quem vai assistir também, com certeza, muita coisa. Obrigada de coração e um abraço virtual para ti. Eu agradeço a oportunidade, porque é uma paixão tudo isso. Obrigada. Com certeza.